Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto. Como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que vocês estão tendo um monte de missa ao longo dessa novena, mas será que alguém consegue se recordar o que foi que aconteceu no Evangelho da semana passada? O que será que aconteceu no Evangelho da semana passada? Alguém lembra? Puxa aí na memória. O que foi? Pode dizer, vamos lá. Muita pressão, né? Agora parou, todo mundo está olhando. O que foi? Pegou o pão. O que teve o pão? O pão e o peixe. Lembra quantos pães e quantos peixes? Olha lá, os peixes e os pães apresentados pela figura de André ao mestre. Então ele apresenta: olha, o que tem aqui é o menino que trouxe alguns pães e alguns peixes. E aí o que ele faz? Ele alimenta a uma multidão. Pois é, hoje o que nós estamos ouvindo é praticamente uma continuação desse evangelho que nós ouvimos na semana passada. O evangelho que nós ouvimos na semana passada promoveu a saciedade do povo de Deus. Então Jesus conseguiu alimentar uma grande multidão através do gesto da partilha que ele teve. Bom, deu pão para a turma. O que a turma começa a fazer com Jesus? Começa a ir atrás dele. Olha, ele está dando pão, vamos atrás dele. A ponto de primeiro diálogo que Jesus realiza com esses que vão ao seu encontro em Cafarnaum é justamente esse: olha, vocês não estão vindo atrás de mim por causa dos sinais que vocês viram. Vocês estão vindo atrás de mim porque demos pão e vocês ficaram satisfeitos, vocês ficaram saciados. Aí que está, já começa que esse povo está indo atrás de Jesus pelo motivo errado. O povo está indo atrás de Jesus pelo motivo torpe. Não que não seja importante para eles naquele momento, mas que eles não poderiam passar a vida inteira dependendo somente daquela dimensão, dependendo somente de serem saciados com o alimento do pão. E aí Jesus vai dizendo: olha, meu amigo, minha amiga, essa foi a primeira fase. Se vocês querem seguir esse projeto, se vocês querem seguir essa realidade do reino dos céus, a gente não vai poder ficar somente satisfeito com o pão que alimenta a nossa fome do corpo. Se vocês querem seguir esse projeto que eu estou apresentando, a gente vai precisar ir além. A gente vai precisar fazer parte de um pão, a gente vai precisar viver uma realidade que alimenta, não somente por um momento, mas que alimenta para a vida eterna. Um pão que sacia a sede,
Um pão que mata a fome e uma bebida que sacia a sede, mas uma sede de eternidade. Com isso a gente vai percebendo. Muitas vezes a gente pede para Deus coisa que a gente não precisa. A gente muitas vezes insiste em pedir para Deus coisas que não são essenciais para a nossa própria vida, para a nossa própria caminhada. Muitas vezes a gente chega para Deus e até pede, mas a gente não pede porque de fato a gente precisa vir. E é isso que a gente está percebendo na caminhada do povo de Deus. No princípio, na primeira leitura, nós ouvimos justamente essa realidade. O povo pediu, Deus deu. Mas o povo está satisfeito? Não. O povo alguma vez está satisfeito? A gente alguma vez está satisfeito? A gente não pode esquecer nunca que a gente é esse povo. A gente nunca está satisfeito com nada. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais. Mas muitas vezes o erro não está na gente querendo mais, mas está a gente querendo mais as coisas erradas. Porque, por exemplo, se a gente fosse pensar nisso, quando existe um jovem que começa a trabalhar, começa a se desenvolver, começa a ganhar o seu dinheirinho, qual é a primeira coisa que ele quer fazer? Ele quer sair de casa. Ele quer a liberdade dele, ele não quer mais horário, ele não quer... Tem um monte de mãe olhando para o lado aí, dizendo para o filho, tá vendo? Tá vendo? Mas a gente é assim. E essa dinâmica de querer uma independência, essa dinâmica de querer viver numa liberdade, não é um mal em si. Mas muitas vezes a gente não vai percebendo que essas liberdades comportam responsabilidades. E a mãe na lata vira e diz, pode ir, vai, você vai ter que fazer o quê? Pagar a conta. Vai, você vai ter que fazer o quê? Lavar sua própria roupa. Vai, você vai ter que fazer o quê? Cuidar de tudo que é seu. Porque muitas vezes a gente quer a liberdade própria da situação, mas não quer as responsabilidades inerentes àquilo. A gente quer sair de casa para não ter mais horário de banho. A gente quer sair de casa, mas a gente não quer conta nenhuma, a gente não quer nada que vem de mal lá atrás. Com o povo de Deus, a gente muitas vezes se comporta desse modo. A gente quer tudo aquilo que Deus tem de bom para oferecer. A gente quer tudo aquilo que Deus pode nos trazer de bom. Mas a gente quer alguma responsabilidade? Não. E a constituição do povo de Deus vai fazendo da sua experiência com o próprio Deus da vida um demonstrativo disso. Deus faz a sua aliança com o seu povo. Deus se relaciona com esse povo e diz, eu vou te dar tudo aquilo que você precisar. Eu vou te dar o maná, eu vou te dar as codornizes, eu vou te dar tudo aquilo que você precisa para viver. Mas o povo só sabe fazer o quê? Reclamar, reclamar e reclamar. Por quê? Porque eles não querem a responsabilidade que a aliança traz consigo. Eles não querem viver os gestos de humanidade, viver os gestos de responsabilidade que essa relação com Deus comporta. Então, para não viver essas responsabilidades, é mais fácil reclamar. Para não viver, não assumir isso para si, é muito mais fácil ficar reclamando. Quando a gente era escravo, a gente comia muita carne, a gente ficava sossegado. Agora me diga uma coisa, escravo come muita carne? Escravo fica descansando? Então a gente fica reclamando de coisas que na verdade nunca existiu. E muitas vezes na nossa experiência é assim também. A gente começa a reclamar de tempos que passaram, mas de coisas que quando a gente estava vivendo aquele momento não era nada daquele jeito. Era exatamente diferente. A gente só lembra depois e diz, olha, se eu tivesse aproveitado aquele momento, se eu tivesse vivido daquele jeito, e a gente faz memória de coisa que não aconteceu porque a experiência já passou. Mas aí a gente vai percebendo que em última instância, como última palavra, Deus sabe do que a gente precisa. Deus, melhor do que nós mesmos, sabe daquilo que a gente precisa. E na experiência da primeira leitura, Ele fornece aquilo que aquele povo precisava. É o alimento que esse povo precisa? Pois é o alimento que eu vou dar a eles. É o alimento que esse povo tem carência, é o alimento que esse povo tem necessidade, então é o alimento que eu vou fornecer a ele. Deus sabe daquilo que a gente precisa. Vamos repetir isso? Deus sabe daquilo que a gente precisa. Deus sabe daquilo que a gente precisa. Aí é que tá.
existe uma necessidade na nossa vida que é a necessidade mais fundamental. A gente tem essa necessidade como povo e a gente tem essa necessidade também como indivíduo. Como pessoa a gente precisa, mas como povo a gente precisa. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Deus. A gente pode ter o futebol, a gente pode ter os nossos amigos, a gente pode ter a nossa família, a gente pode ter tudo isso. Nenhuma dessas realidades vai substituir Deus. Deus sabe melhor do que ninguém que a gente precisa dele. Deus sabe que a gente precisa dele. A gente precisa dele como pessoa, a gente precisa dele como indivíduo. Mas a gente não vive só, a gente vive interrelacionado, a gente vive sempre em relação. A gente precisa dele como povo. E a gente pode ser muito egoísta de dizer: eu não preciso de Deus, eu me basto. E talvez esse seja um grande problema nosso hoje, dizer essa frase de um jeito ou de outro. Ainda que a gente não diga ela diretamente, a gente vive dizendo ela com as nossas atitudes, com o nosso querer ser totalmente independente de Deus, querer ser necessitado de tudo menos de Deus. É uma arrogância muito grande viver desse modo. É uma experiência de arrogância muito grande querer viver desse modo. E se é uma experiência de arrogância querer viver desse jeito para si, também é uma arrogância muito grande se a gente quiser viver desse modo como povo. E é talvez o grande drama da sociedade de hoje. A nossa sociedade como povo olha para si e diz: nós nos bastamos, a gente não precisa de Deus. E esse é o grande erro de hoje. Acreditar que pode, por suas próprias forças, por suas próprias capacidades, por suas próprias feições, viver bem. Mas sempre vai estar faltando alguma coisa. Deus sabe que a gente precisa dele. Vamos repetir isso? Deus sabe que a gente precisa dele. Tá bom? Você lembra qual foi a primeira frase que a gente repetiu? Deus sabe do que a gente precisa. E agora, Deus sabe que a gente precisa dele. E é justamente porque Ele sabe que a gente precisa dele que Ele se entrega. É justamente porque Ele sabe que a gente precisa dele que Ele se derrama, que Ele partilha a sua própria vida. A experiência do pão, a experiência da palavra, é Deus se partilhando, é Deus percebendo que o povo tinha fome dele, é Deus percebendo que o povo tinha sede dele. Então o gesto mais natural de Deus é se entregar. Ele que sabe dessas nossas necessidades, é se entregar, é partilhar a sua própria experiência de vida. E é isso que Jesus vai fazendo ao longo de toda a sua vida. Deus vai partilhando com cada pessoa. Muitas vezes no Evangelho, Jesus encontra-se com pessoas, não é verdade? Ele encontra com Marta, com Maria, ele encontra com Lázaro, ele encontra com Zaqueu, ele encontra com uma série de pessoas. Mas ele encontra também com povos, ele encontra também com grupos, ele se encontra com agrupamentos de pessoas. E hoje o que nós ouvimos foi justamente um grupo que se encontra com ele, um grupo que vai ao seu encontro. Deus sabe que a gente precisa dele como pessoa, Deus sabe que a gente precisa dele como pessoa, mas sabe que a gente precisa dele também como povo. Então Deus sabe partilhar a sua vida no mais singelo dos indivíduos, mas Ele sabe partilhar a sua vida no maior, na maior das multidões, no maior dos grupos existentes. Deus tem a capacidade de se derramar pelo menor da terra, mas pela maior nação que pode existir. Assim Ele vai deixando o seu amor ser partilhado por toda a experiência do mundo, por toda a experiência da humanidade. Acontece que, para que essa experiência da humanidade seja partilhada, a gente precisa deixar algumas coisas e abraçar a outras. A gente precisa acolher o novo e deixar o velho. A gente precisa fazer essa experiência de acolhida do novo e de largar o velho. E é isso que nós ouvimos justamente hoje na segunda leitura. É São Paulo dizendo: olha, para viver isso, para viver essa experiência do amor de Deus, a gente vai ter que deixar algumas atitudes, a gente vai ter que deixar alguns comportamentos, a gente vai ter que fazer a experiência de ser todo
de Deus, de abandonar algumas atitudes, algumas experiências anteriores. A gente vai ter que se abandonar em Deus. Vamos ver se a gente está com a memória boa. Qual foi a primeira palavra, a primeira frase que a gente disse? Deus sabe do que a gente precisa. Deus sabe, depois a gente falou, que Deus sabe que a gente precisa dele. E agora Deus nos convida a uma vida nova com ele. Olha lá, Deus sabe do que a gente precisa. Deus sabe que a gente precisa dele. E para viver com ele, Deus nos convida a partilhar a sua vida. Deus nos convida a deixar tantas realidades velhas para viver o novo de Deus com ele. A gente pode viver o novo de Deus quando a gente decide buscar um gesto simples de conversão pessoal. Quando a gente diz, olha, eu não quero mais fazer isso, eu cansei dessa atitude, essa atitude não está me fazendo bem, eu estou ficando cada vez pior desse jeito. Isso pode ser uma mentira que a gente conta, isso pode ser um orgulho que a gente tem. Essa atitude não está me fazendo bem, então eu quero abandoná-la. É fácil isso? Não, nem um pouco. Nem um pouco. E esse é o dilema nosso. Muitas vezes a gente quer ser novo, mas é tão difícil abandonar hábitos velhos. É tão difícil deixar hábitos velhos. Mas a gente sabe que a gente não vive só. A gente tem uma força. Esse Deus que sabe do que a gente precisa, se dá a nós para que a gente tenha essa força. A experiência do pão da vida faz com que os filhos de Deus, faz com que o povo de Deus possa dizer: é a força do Cristo que mora em mim que vai me fazer abandonar as coisas velhas. É a força do Cristo que mora no meu ser que vai me fazer deixar um homem velho e ser um homem novo. Deus nos convida a viver com Ele. E nos convidando a viver com Ele, como pessoa, como povo, Ele nos mostra: nós somos peregrinos. A gente pode viver com Deus porque essas realidades que a gente é tão apegado como homem velho são tão passageiras e a gente não faz nem ideia. Elas são tão relaxas, elas passam tão rápido e a gente não faz nem ideia. Então não vale a pena ficar se apegando a coisas velhas. Não vale a pena ficar se apegando a jeitos velhos que nos fazem mal, quando a nossa vida é tão curta, quando a nossa experiência é tão simples e pode ser tão singela com Deus, se a gente estiver disposto a acolher o novo de Deus na nossa vida. Aí sim, se a gente está disposto a acolher o novo de Deus na nossa vida, a gente vai deixando Cristo se inserir dentro de nós. Se a gente está disposto a acolher o novo de Deus, a gente vai deixando o próprio Deus ser novo em nós. A gente vai deixando a força desse convívio nos transformar. A gente vai, em última instância, fazendo com que a nossa experiência de Deus seja uma experiência de Deus sempre nova. E quem não quer isso? A gente não passa a vida inteira batalhando por isso? Para que a gente possa ter novas experiências de Deus na nossa vida? Para que a gente possa viver de modo novo junto de Deus? Esse é o maior sonho que o homem pode ter. Esse é o maior alimento que o homem pode receber. Acolher o novo de Deus na sua vida e viver de acordo com esse novo de Deus. Nós ouvimos no Evangelho que aquele alimento que eles pedem e aquele alimento que Deus dá para eles é para sempre. Não é só para um dia, é para sempre. E a força desse alimento também é para sempre. É por isso que a gente, quando comunga, é por isso que quando a gente faz a experiência da Eucaristia, a gente percebe que essa Eucaristia vai ser feita à memória até que Ele volte, até que Ele venha ser memória em nós. Então a gente vai fazendo a experiência dessa partilha, dessa vida de Deus doada a nós, recebendo esse novo de Deus a cada Eucaristia. E olha a força dessa experiência de Deus. Olha a força da Eucaristia que muitas vezes a gente menospreza. Ela tem a força de perceber em nós o que a gente mais precisa. Ela tem a força de ser Deus em nós através daquilo que a gente mais precisa. E ela tem a força de nos tornar, através das nossas necessidades, homens e mulheres novos. Assim a gente pode evangelizar. Assim a gente pode enxergar a vida como peregrino. Porque a gente olha, Deus quer sempre que eu dê mais um passo. Deus quer sempre que eu caminhe um pouco mais. Então eu sou peregrino. Se Ele quer sempre que eu caminhe adiante,
eu não vou ficar parado, eu estou indo além. Eu posso ir além, porque Deus está me dando uma nova oportunidade, porque Deus está me fazendo um homem novo. E se a gente vive isso na experiência pessoal, como igreja nós também vivemos desse modo. Como povo de Deus, a gente também vive desse modo. A gente não fica parado, a gente não tem uma pastoral só de manutenção. A gente acolhe o novo de Deus e diz: eu quero evangelizar de um jeito novo, eu quero trazer coisas novas para a minha comunidade. Se eu quero coisa nova no meu coração, eu quero coisa nova para a minha comunidade também. Vamos voltar às nossas frases para a gente ir encerrando? Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe que a gente precisa dele. E Deus nos convida a uma vida nova com Ele. Aí, o resumo de toda a nossa liturgia de hoje, mas o resumo desse dia da nossa novena. Que a gente acolha o novo de Deus como povo de Deus, que a gente acolha essa experiência que nos faz mais peregrinos, porque a gente quer algo sempre novo, mas que a gente ao mesmo tempo se torne evangelizador. Porque quem recebe Deus dentro de si não pode ter outra atitude a não ser evangelizar o outro. Quem recebe Deus dentro de si quer dizer do outro através da sua própria vida: Deus ama a todos nós. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.